sobre satanismo, sobre se existe, não existe, porque também, se os anjos são meio folclóricos, parece que essa questão do satanismo também parece que é muito secundária, assim, também é meio que um símbolo, só uma imagem para dizer que tem o bom e o mal, né? O pessoal fica com aquela coisa do anjinho e diabinho, né? Como se aquilo fosse simplesmente uma analogia, né? Uma ilustração. Você já conviveu, já viu essa questão, padre? Irmão, você já viu essa realidade? Você estudou essa realidade? Como é que você vê? A gente fica muito impressionado com o que o satanismo tem feito hoje, porque quando a gente era criança, satanismo era uma coisa muito escondida. Falar sobre isso era uma coisa meio assim secreta. Alguém que vai numa casa escondida, numa fazenda, alguém que faz... Hoje em dia é escancarado. Esse ano agora a gente teve uma conferência do satanismo lá em Boston, que foi a maior conferência satânica. Eles fecharam um dos maiores hotéis da cidade de Boston e fizeram uma conferência lá. Inclusive falaram sobre o satanismo e o medo do satanismo no Brasil. Foi uma das conferências que aconteceu lá nessa conferência de satanismo. E hoje a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, Campos do Jordão, escola de bruxaria. Tem lá em Araxá, em Minas Gerais, e agora no shopping em Fortaleza, esses dias, tinha uma escola de bruxaria ensinando as crianças a fazer feitiço. Então, a gente pensa assim, mas isso está distante. Não, a beata Laura Mainetti, a gente também fala isso aqui no livro da Quaresma de São Miguel, ela foi beatificada agora há pouco, não sei se foi esse ano ou ano passado, uma religiosa italiana que ajudava meninas em situação assim, de vulnerabilidade. E um dia uma das meninas chamou-a para ir num parque que precisava conversar, que não estava bem. Quando ela chegou lá no parque, uma religiosa já de idade, 3 meninas foram matar aquela mulher num ritual satânico. E cada uma das meninas quis dar 6 punhaladas para fazer o 666, que é o número do inimigo. E enquanto elas estavam matando a religiosa, já bem idosa, a religiosa não reclamava nisso, mas ela rezava pedindo a Deus que perdoasse o que estava fazendo, que aquelas meninas estavam fazendo. E depois elas procuraram a polícia para confessar e disseram que elas ficaram muito perturbadas porque elas estavam matando aquela religiosa, aquela irmã, e enquanto elas matavam a irmã, não reclamava, não queria se vingar, não falava nada, mas pedia a Deus que perdoasse o pecado delas. E aquilo chocou com o ato de satanismo. E isso está espalhado no mundo de hoje. A gente vê, por exemplo, pessoas que claramente usam símbolos satânicos com tatuagens nas roupas. Isso está na sociedade. A gente, lá no nosso canal do YouTube, conta a história do Zachary King, que foi um ex-satanista, que foi salvo pela medalha milagrosa de Nossa Senhora, né? Então, essa realidade está no mundo de hoje e não se tem mais vergonha disso, né? Não se tem mais vergonha. Inclusive, alguns deles querem direitos civis e tudo, inclusive querem colocar no próprio direito civil, isso acontece lá nos Estados Unidos, o direito da mãe matar o bebê dentro da barriga como um direito que um templo satânico tem de fazer um seu ritual. Então é algo que a gente não podia imaginar, talvez 50 anos atrás, que está acontecendo hoje. O Chesterton, se não me engano, o Chesterton fala uma frase, eu não sei exatamente ela, mas ele fala assim, quando você tira Deus do altar, sim, você sempre acaba colocando alguma coisa no lugar, né? Você sempre vai acabar substituindo, você não tem como, né? E padre, quando você vê essa realidade, né, em que o irmão está contando, você consegue perceber frutos dessa realidade no seu dia a dia, na paróquia? Você consegue ver como que... Porque às vezes a gente pode pensar, né, o que o irmão está contando é preocupante, mas tá em Boston, né? Eu não vou num lugar satanista, né? Como que a gente vê esses frutos ou esta influência no dia a dia, às vezes, do católico comum que está indo na paróquia? Como é que funcionaria isso, essa influência? Eu penso que é toda uma revolução cultural que vai acontecendo em todos os âmbitos juntos. Tem pensadores católicos que falaram sobre 5 revoluções, historicamente falando. A Revolução Protestante, a Revolução Francesa, a Revolução Comunista, a Revolução Globalista, na nossa época, que na verdade são os mesmos princípios que vão se radicalizando, e chegaria ainda a uma 5ª etapa, que seria a Revolução Satanista. Você falar isso alguns anos atrás parecia uma coisa de outro mundo.
Agora nós estamos vendo isso acontecer. Porque o satanismo é uma das religiões que mais cresce, às vezes com o nome de satanismo e às vezes com o nome de luciferianismo, em que se faz uma narrativa que Lúcifer é o portador da luz. E Deus é aquele que oprime, é aquele que não permite, é aquele que seria um tirano, e Lúcifer seria aquele que vem nos salvar e nos dar a iluminação. É quase como se fosse um marxismo espiritual, né? Do tipo, tem o grande Deus, nesse opressor. Sentido, o primeiro revolucionário foi Lúcifer. A história que a gente contou aqui. Agora a gente vê assim, que muitas pessoas vão entrando pela via do satanismo, do luciferianismo, não é nem porque acreditem em Satanás, entende? Mas porque vem nisso o símbolo, o arquétipo de uma contraposição à cultura cristã. Então tem tanto aqueles que vão para o satanismo de início sem acreditar de fato, mas que vão como uma espécie de simbologia, como se aquilo ali fosse o reino da liberdade, porque Deus é o tirano. Tem aqueles que compram a narrativa e enxergam Lúcifer, Satanás, seja o que for, como algo bom, e Deus é o tirano. E tem aqueles que têm a consciência clara e, de alguma forma, ou se desesperaram da própria salvação, ou estão fazendo aquilo ali. O mistério da iniquidade, né? Sim. É o comércio com os demônios para ganhar benefícios aqui nessa vida e estão entregando a alma, né? Agora a gente vale lembrar assim que existem sim, às vezes você está ouvindo esse podcast, você pensa assim, não, mas todo mundo acaba pecando por inocência, por não sabia, foi enganado, né? Mas existem sim pessoas que fazem o mal querendo fazer o mal, né? Que é isso que você falou. O mistério da iniquidade. O homem que tem a vontade, tem a liberdade humana, escolhe o mal, procura o mal e realiza o mal.